Os animais podem ver espíritos. Seriam eles médiuns? Esse é o tema do Mitos e Verdades Espíritas de hoje. E traremos para você um vídeo onde nos mostra um cachorro exatamente agindo de uma forma como se ele estivesse percebendo espíritos ou seres invisíveis. Ele se coloca, se demonstra ali, aparenta a ter medo, mas ele se coloca em estado de constante vigília, ele fica ali vigilante em estado de alerta, como se houvesse a necessidade, eventualmente, de se defender de alguma coisa que o coloca ou lhe parece perigoso. A cuidadora filma o ambiente, mas não percebe nada, pelo menos nada perceptível aos olhos humanos. E tudo nos leva a crer que ele poderia ali estar diante ou visualizando seres desencarnados. Será que isso é possível? Então vamos ver o vídeo e retornamos trazendo as orientações da doutrina espírita. E está circulando nos últimos dias? No que parece, esse cachorro fica olhando de uma forma assustada para um canto desse quarto. Ele chega a tremer. Ele olha para alguma coisa que só ele vê, mas parece que ele não tem coragem de se aproximar e nem de sair de perto da dona. Esse cachorro é dessa moça. E segundo ela, isso aconteceu por volta das 5:30 da manhã. Inclusive foi o cachorro que acordou ela essa hora, pulando e gruindo em cima da cama. Então vamos lá, meus queridos amigos. Muito interessante esse vídeo. Então vamos começar respondendo. É possível os animais visualizarem os espíritos? Sim, é possível. Os espíritos podem se tornar visíveis e até mesmo tangíveis aos animais. Não apenas ao cachorro, mas a outros animais também, gatos, cavalos, enfim. O plano espiritual é perfeitamente possível de ser visualizado pelos animais. Tanto é que quando nós identificamos situações como essas, muitas vezes cavalos que estão caminhando e de alguma forma eles param, se mostram ali apavorados, são tomados de pavor e não querem, por exemplo, prosseguir, aquilo ali muitas das vezes significa sim que eles estão tendo percepções de espíritos. E esses espíritos podem estar ali, muitas vezes, com o objetivo, por exemplo, no caso dessa situação que nós vimos aqui. É possível que esses espíritos estejam aí, muitas vezes, até para prejudicar os moradores daquela casa. Então, os espíritos, eles tendo essa percepção, eles podem sim utilizarem-se, inclusive, dos animais para causarem medo e pavor nas pessoas que habitam aquele local. Mas o que nós precisamos deixar aqui muito bem claro é que o fato dos animais poderem ver os espíritos não os torna médiuns. E isso por quê? Porque médium, a definição da doutrina espírita acerca de mediunidade, é exatamente quando aquele ser tem a capacidade de intermediar comunicações entre o plano material e o plano espiritual. E para que essa intermediação ocorra, existem alguns requisitos. Há necessidade de que, primeiro, haja uma afinidade fluídica entre o perispírito do espírito que vai se comunicar e o médium. Então, não há essa afinidade entre o perispírito dos animais
e dos espíritos desencarnados. Isso só acontece de espírito para espírito. Além disso, a mediunidade é um efeito inteligente, é um fenômeno inteligente, onde há ali o repasse de uma ideia e a interpretação, a absorção intelectual daquela ideia e o repasse daquela informação. Então, essa intermediação só é possível ser realizada por espíritos, não pelos animais. Portanto, eles não são médiuns no sentido de que podem intermediar comunicações. E isso consta no capítulo 22 de O Livro dos Médiuns. Todavia, eles podem sim perceber o plano espiritual. E isso por quê? Porque em função das suas percepções, porque visualizar espíritos é uma percepção anímica. O que eu quero dizer com percepção anímica? Anímica é aquilo que a própria alma, o próprio espírito percebe. E ver espíritos é uma habilidade que o próprio perispírito dos animais tem. Assim como quando uma pessoa encarnada vê um espírito, aquilo é a sua própria alma que acessa o plano espiritual. Agora, se ao acessar o plano espiritual, que é uma percepção anímica, é a minha alma que percebe, eu vou intermediar o que eu vir e o que eu ouvir, o que me disserem, repassar ao mundo material, eu me torno médium. Eu estou na função de médium porque eu vou estar intermediando essa comunicação. Então, a percepção extrasensorial, ela é muito difundida no reino animal. Eles conseguem enxergar, eles conseguem ouvir vibrações de ondas que nós, com os nossos sentidos humanos, não conseguimos perceber. E é exatamente por isso que eles percebem o plano espiritual, muitas vezes, numa intensidade e numa quantidade de vezes muito maior do que a nossa. Os médiuns, chamados ostensivos, que têm essa capacidade extrasensorial mais aflorada, eles percebem melhor. Mas o restante da humanidade, não. Os animais, exatamente por terem essa percepção extrasensorial muito aflorada, eles conseguem perceber esse plano espiritual, esses espíritos. E algo interessante é que há espíritos incumbidos de zelar pelo reino animal, pelo reino vegetal. Nós sabemos disso, a doutrina espírita também nos fala muito bem isso em O Livro dos Espíritos. E esses espíritos incumbidos de zelar por esse reino podem, em determinadas circunstâncias, em circunstâncias que eles considerem úteis e especiais, eles podem excitar essas percepções extrasensoriais dos animais. Muitas das vezes, para chamar a atenção para algo além da vida material, como pode ter sido o caso, por exemplo, desse episódio, que eu acredito que realmente ele estava ali tendo a percepção do plano espiritual. Agora, com que objetivo? Pode ser um objetivo, se forem espíritos que não são bons, pode ser algo que tenha acontecido com o objetivo de causar algum temor, não no animal em si, mas nos ambientes da casa. Isso é possível? Sim, é plenamente possível. Pode ter sido algo permitido pela espiritualidade superior? Também. Exatamente para chamar a atenção, muitas vezes, da pessoa, dos próprios moradores e também do mundo, considerando que esse vídeo ia circular pelo mundo. De modo que nós pudéssemos refletir, ponderar sobre a ausência da materialidade em si, e sim sobre a existência do mundo espiritual, de algo além da matéria. E Kardec também aborda sobre a temática na Revista Espírita de junho de 1860, no artigo O Espírito e o Cãozinho, onde ali demonstra que um cãozinho percebia, conseguia visualizar o seu dono, o seu antigo dono já desencarnado. E teve um espírito mais evoluído que veio exatamente explicar como esse fenômeno era possível. E ele nos explicou que o cão ele tem as fibras nervosas muito sutis, muito sensíveis à percepção do plano espiritual. Então, por essas suas fibras nervosas muito sensíveis, ele consegue facilmente entrar em comunicação com o plano espiritual. E ele ainda diz mais que ele mais sente
O animal, o cão, ele mais sente do que vê. Então, quando ele se coloca assim, não é apenas que ele está vendo com uma nitidez. Muitas das vezes ele está sentindo nas suas fibras nervosas essa presença. Então, ele percebe a presença, sim, através da mediunidade, da forma como nós entendemos e definimos mediunidade? Não, mas através das suas percepções peculiares, acentuadas, ou seja, percepções anímicas que o permitem captar a presença do plano espiritual. E se você gostou do nosso tema de hoje e quer contribuir com o nosso projeto, envie o link do vídeo do seu tema para evelyn@ceonline.org.br. Muito obrigada e até a próxima.